Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o último capítulo aqui do nosso quarto livro de Reis, o capítulo 25. E neste capítulo nós vamos continuar ali com a destruição de Judá, né? Israel já foi, o reino de Israel já foi totalmente destruído, né? E agora nós vamos ver como é que foi a destruição também de Judá pelo rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia. Então vamos fazer essa leitura, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de paz espiritual e sabedoria para a vida das pessoas, ok? Vamos fazer então, vamos começar a nossa leitura, mas antes vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, o maior livro de sabedoria que você pode encontrar. E chegamos ao capítulo 25, né? Capítulo 25 do quarto livro de Reis, o último capítulo aqui. E se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria para tocar melhor a sua vida, eu recomendo que você acesse aí a nossa playlist chamada Quatro Reis. Então lá você vai encontrar todos os capítulos anteriores, onde você vai poder assistir aos vídeos e adquirir mais sabedoria. Então vamos continuar aqui. No versículo 1 do capítulo 25 diz assim: E sucedeu no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém. Então, só lembrando que no capítulo do rei Josias, né? Então ele, que foi um homem muito bom e fez o que era bom aos olhos de Deus, ele recebeu ali uma comitiva, mensageiros ali do rei de Babilônia, né? E ele mostrou todo o seu reinado, mostrou toda Jerusalém, todo Judá, todo o reino de Judá. Ele mostrou todas as coisas boas que tinha naquele reino, né? Toda a sua riqueza, todo o ouro, toda a prata, né? E isso aguçou a cobiça daquele povo, e é por isso que agora o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele vai invadir, no caso, né, Jerusalém, e vai destruir todo o reino de Judá. Então ele veio contra Jerusalém e acampou contra ela, e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. E no 9º dia do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade, e não houve pão para o povo da terra. Então eles ficaram sitiados ali, e não houve pão para o povo ali do reino de Judá. E a cidade foi rompida, e todos os homens de guarda fugiram à noite pelo caminho do portão entre dois muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao seu redor. E o rei foi pelo caminho em direção à planície. Então todos os homens de guerra, todos os soldados ali, eles abandonaram ali a cidade, abandonaram Jerusalém, e eles fugiram à noite, né? E os caldeus os perseguiu, né? E o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei de Babilônia, a Ribra, e fizeram um julgamento dele. Então eles conseguiram alcançar ali o exército, né, de Judá, e conseguiram apreender, conseguiram capturar ali o rei, né? E eles levaram ele até Ribra, né? Até Ribra, né? E fizeram um julgamento dele ali. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, e arrancaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com grilhões de bronze, e o carregaram até a Babilônia. Então eles fizeram um julgamento ali e arrancaram os olhos do rei de Judá. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o qual é o 19º ano do rei Nabucodonosor,
rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei de Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e todas as casas de Jerusalém, e a casa de todo homem distinto, ele queimou com fogo. Então ele queimou ali o templo de Deus, queimou o templo de Salomão, e queimou também a casa do rei, né? Queimou a casa do rei. Então ele colocou abaixo ali todas as casas ali de Judá. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. Ora, o restante do povo que foi deixado na cidade e dos fugitivos que caíram diante do rei de Babilônia, com o remanescente da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Então só ficou ali na terra somente os pobres, né? E eles foram colocados para serem vinhateiros e lavradores. E as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, e as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles, oriundo para a Babilônia. E as panelas, e as pás, e as espevitadeiras, e as colheres, e todos os vasos com os quais ministravam eles, levaram consigo. E os braseiros, e as tigelas, e as coisas do gênero, que eram de ouro, em ouro e de prata. Em prata, o capitão da guarda levou consigo as duas colunas, um mar e as bases que Salomão havia feito para a casa do Senhor. O bronze de todos estes vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados e o capitel sobre ela era de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel, tudo era de bronze, e semelhantes a esta era a outra coluna com a rede. Então, eles trataram de levar todas as riquezas, todo o ouro e toda a prata, né? Todo o ouro e toda a prata ali que existia, todo o ouro e toda a prata que existia ali na casa do Senhor. Então os caldeus, né, o comandante da guarda ali da Babilônia, levaram tudo para a Babilônia. E o capitão da guarda tomou Seraias, o sumo sacerdote, Sofanias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta. E da cidade ele tomou um oficial que foi posto acima dos homens de guerra, e 5 homens dos que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou o povo da terra, e 60 homens do povo da terra que foram achados na cidade. E Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei de Babilônia, a Ribra. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribra, na terra de Ramate. Assim Judá foi removido da sua terra. Então toda Judá foi removida ali da sua terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, ao qual Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia deixado, designou sobre eles a Gedalias, o filho de Aicão, o filho de Safã. E quando todos os capitães dos exércitos, eles e os seus homens ouviram que o rei de Babilônia havia feito de Gedalias, o governador, vieram a Gedalias, a Mispa, o próprio Ismael, filho de Netanias, e Joanã, o filho de Careã, e Seraias, o filho de Tanumete, e Netofatita, e Jazanias, o filho de um Maquita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e disse-lhes: não temais, pois por serem servos dos caldeus, habitai na terra e serve ao rei de Babilônia, e isto vos será bem.
Porém sucedeu no 7º mês que Ismael, o filho de Natanias, o filho de Elisama, da semente real, veio e com ele 10 homens, e feriu Gedalias, de modo que ele morreu, e os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. E todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e os capitães dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá. Olha, no 30º, então ele ficou cativo ali 37 anos. E sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que viu Merodach, rei de Babilônia, no ano em que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, da prisão. Então ali no 37º ano, então aquele homem ficou aprisionado ali na Babilônia por 37 anos, e quando um outro rei começou a governar sobre a Babilônia, né, no caso Evil-Merodach, né, rei de Babilônia, ele ergueu, ele tirou ali, no caso, Joaquim da prisão, né, e levou ele e colocou ele e deixou ele se assentar em sua mesa, e ele pôde comer pão e pôde ter o seu alimento ali diariamente, né. E ele falou gentilmente com ele, e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. E trocou as suas vestes de prisioneiro, e ele comeu pão continuamente diante dele, todos os dias da sua vida. Então, todo o resto da vida ali de Joaquim, né, ele pôde comer pão ali diante do rei, o novo rei ali de Babilônia, da Babilônia. E o seu sustento foi um sustento contínuo dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. Então, pelo resto da vida, ele deixou de ser prisioneiro, se assentou ali com o rei, pôde comer pão ali, pôde fazer suas refeições junto ao rei de Babilônia. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura desse magnífico livro, um livro de muita sabedoria, de muito aprendizado, onde você pode obter muito conhecimento para tocar melhor a sua vida. E o interessante, né, que de todos esses livros, né, que fala dos reis, que é o 1º Samuel, 2º Samuel, que também pode ser chamado de 1º Samuel e 2º Samuel, terceiro livro de reis e quarto livro de reis. O interessante é que os reis ali de Israel, e mesmo antes de ser dividido ali o reino de Israel em reino do sul e reino do norte, o reino de Judá e o reino de Israel propriamente dito, né? E aqui você viu que os dois, ambos os reinos, tanto de Israel como de Judá, foram removidos ali da face da terra, né? Deus acabou destruindo aqueles reinos, né? Porque aqueles reis, eles faziam tudo que era errado, né? Tudo que era errado perante a Deus. Eles não obedeciam os mandamentos, nem os estatutos de Deus. Eles faziam as coisas ruins, né? Eles faziam as coisas ruins que não agradavam a Deus, e é por isso que Deus acabou destruindo ali tanto o reino de Israel, o Israel virou cativo, como os judeus também viraram cativos de outros povos. Perfeito? Então, meu muito obrigado para você que nos... Ou seja, se repete, né? Desde lá do Egito, né? Desde Jacó, que Jacó também, ele ficou cativo. Ele foi escravo. Ele ficou escravo por 20 anos ali do seu tio. Ele foi um escravo. Ele servia ao tio dele, né? Então a coisa se repete. Depois eles vão ser escravos no Egito, depois vão ser escravos dos babilônicos, vão ser escravos dos romanos, e se repete, né? Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por 1 minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, e se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Perfeito? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?